Agora, uma notícia que serve de alerta para as donas de casa. Sabemos que quase todas as cozinhas têm algum utensílio de plástico preto. Então preste atenção porque uma pesquisa americana descobriu que esse tipo de material pode ser cancerígeno. Na cozinha da Luciana só restaram 2 colheres de plástico preto. Até pouco tempo ela tinha um conjunto completo desse, mas agora só usa quando precisa cozinhar naquelas panelas revestidas que não podem ser arranhadas. Conta de uma reportagem que diz que ela, com calor, ela vai liberando uma substância que pode causar câncer no futuro. E como eu já tenho problema de câncer em família, eu achei melhor evitar. Uma suspeita dos cientistas que acabou de ganhar reforço com mais um estudo. Ele foi feito por uma organização independente de pesquisa dos Estados Unidos em parceria com uma universidade dos Países Baixos. Foram analisados 203 objetos de uso doméstico e em 85% deles foram encontrados na composição 2 substâncias que impedem a propagação de chamas, mas são compostos com potencial de causar câncer. E estas substâncias que evitam a propagação da chama, elas são potencialmente cancerígenas. Há estudos que elas podem, eventualmente, levar ao câncer, né? E, com isso, essas substâncias no reprocessamento do plástico estão presentes também no utensílio. Então, pode haver, eventualmente, uma exposição que pode ser prejudicial à saúde. Utensílios domésticos, como os de cozinha, muitas vezes são feitos a partir da reciclagem do plástico usado em equipamentos eletrônicos e que costumam conter essas substâncias antifogo. Por isso, aquecer essas colheres e espátulas pode fazer com que os produtos tóxicos contaminem a comida. Uma única espátula como esta é o suficiente para fazer mal para a saúde? Ou o perigo maior é para quem usa vários utensílios? E durante quanto tempo de exposição para esse risco? São perguntas para as quais a ciência ainda não tem respostas e depende de mais estudos. E até que eles sejam feitos, a orientação é evitar este tipo de material na cozinha. Surgiu o alerta? Quando surge esse alerta, é bom nós ficarmos atentos e ficarmos atentos aos hábitos do dia a dia, podendo utilizar uma espátula de madeira ou de aço, né? Ou mesmo de silicone, que seriam apropriadas para o uso também na cozinha. E não levar, por exemplo, para o micro-ondas esse tipo de plástico escuro. É essa a troca que Luciana tem feito em casa. A maioria dos utensílios já são de metal e algumas peças de madeira. As velhas e boas colheres de pau. Cozinha do mesmo jeito, tudo. Para lavar, inclusive a de alumínio é bem mais fácil que a de plástico. Não fica engordurada, Não fica engordurada, não fica cheiro, tá sempre perfeita. Então, questão de higiene, ainda prefiro a de alumínio. A África é o maior mercado de roupa em segunda mão do mundo, absorvendo quase 35% da produção, com os países da União Europeia e Reino Unido a serem os principais exportadores. Em 2023, os 27 países da União Europeia mais o Reino Unido exportaram 2,2 milhões de toneladas de roupa em segunda mão. Em valor, os maiores exportadores foram os Estados Unidos, a China e o Reino Unido. Segundo Andréa Barbosa, responsável da Economia Circular da Humana Portugal, organização que promove a reutilização do têxtil, a China tem registrado uma ascensão nos últimos 10 anos, tendo passado de 93,6 milhões de euros em 2013 para 609,2 milhões de euros em 2023. Atualmente, a roupa em segunda mão representa menos de 1% do mercado de roupa global. Contudo, é notório o crescimento deste mercado nos últimos anos, especialmente online. Andréa Barbosa avançou que 61% dos vendedores entrevistados no Ghana, Quênia e Moçambique dizem que a percentagem da roupa contida nos fardos que é considerada invendável ronda os 5%, enquanto 20% dos vendedores entrevistados
nestes países avançam com uma percentagem entre 6% e 15%. Os têxteis invendáveis são vendidos para outros fins ou doados, alterados ou deitados fora. Cerca de 50% dos vendedores dizem que deitam fora esta roupa que não tem condições para ser vendida. O FBI acusa um homem ligado ao regime iraniano de ter planeado a morte de Trump quando o presidente eleito ainda era candidato. A acusação baseia-se numa alegada conspiração organizada antes das eleições. O Departamento de Investigação dos Estados Unidos da América acusou um homem ligado à Guarda Revolucionária do Irão de planear uma tentativa de assassinato contra o presidente eleito dos Estados Unidos da América. A informação foi tornada pública esta sexta-feira, 5 dias após as eleições americanas. A acusação baseia-se numa alegada conspiração organizada antes das eleições, quando Trump ainda era o candidato republicano. Em comunicado, o procurador-geral detalhou que o governo iraniano teria encarregado o suspeito, agora acusado, de liderar uma rede criminosa para levar a cabo o assassinato de Trump. O principal suspeito, identificado como Farhad Shakeri, 51 anos, é um afegão residente em Teherão que, segundo o processo, é membro ativo da Guarda Revolucionária. Shakeri, que tem antecedentes criminais em Nova York e foi deportado para o Irão, alegadamente estabeleceu ligações com os seus associados na prisão. O Departamento de Justiça alega que Shakeri participou voluntariamente numa conversa com o FBI, na qual explicou que foi incumbido de planear o assassinato de Trump a 7 de outubro, embora tenha afirmado que nunca tencionou executar o plano no prazo proposto, deixando dúvidas sobre as suas verdadeiras intenções. E em Portugal, um homem foi morto pelo vizinho em Beja na sequência de uma discussão por um terreno. O homicida foi confessar o crime no posto da GNR. Valdemar e António eram conhecidos e até já tinham feito negócio com os respectivos rebanhos. Eram ambos proprietários de terrenos rurais vizinhos nos arredores de Baleizão, uma localidade do concelho de Beja. E estavam ambos interessados em comprar o terreno de outro vizinho que já os tinha autorizado a utilizar a propriedade para colocar os rebanhos a pastar. Ontem à tarde encontraram-se e voltaram a desentender-se sobre essa potencial compra. No calor da discussão, António, de 67 anos, foi a casa buscar uma arma, regressou ao campo e atirou sobre Valdemar, de 54. Atingido com 2 tiros de caçadeira no braço e no abdômen, a vítima teve morte quase imediata. António abandonou o local em direção a Baleizão e minutos depois foi entregar-se no posto da GNR, onde confessou o crime. O alerta foi dado pelas 16h45 e os bombeiros e elementos da VMER de Beja deslocaram-se ao local onde o óbito foi declarado. A Polícia Judiciária foi acionada e durante várias horas esteve a realizar diligências depois de formalizar a detenção. A pequena aldeia suíça, localizada no município de Albula, no leste do país, voltou a enfrentar o risco de deslizamento de rochas, levando as autoridades a organizarem uma nova evacuação preventiva. As autoridades de Brienze, no município de Albula, anunciaram uma nova evacuação da aldeia devido ao risco iminente de deslizamento de rochas. No ano passado, os 84 residentes já haviam sido removidos temporariamente pelo mesmo motivo, quando cerca de 1,2 milhões de metros cúbicos de detritos ameaçaram soterrar a aldeia. Após uma fase de estabilidade, novos movimentos rochosos foram detectados na encosta, que aceleraram significativamente nos últimos dias,
colocando novamente a comunidade em alerta. A equipe de gestão comunitária de Elbula foi mobilizada e planeada a evacuação de Brienz, enquanto uma atualização será transmitida aos moradores às 19 horas, com mais detalhes sobre a situação e as medidas preventivas. Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas em Kharkiv após um ataque aéreo russo atingir um prédio de apartamentos. Um ataque russo com bomba aérea guiada KA-B atingiu um edifício de 12 andares em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, ferindo pelo menos 25 pessoas, incluindo uma criança. De acordo com o vice-chefe da Administração Militar Regional de Kharkiv, o impacto destruiu a entrada do prédio e causou o desmoronamento de lajes do terceiro ao primeiro andar. Equipes de resgate trabalham para verificar a presença de vítimas sob os escombros. Na região de Donetsk, em Mykolaivica, outros ataques danificaram 180 apartamentos e pelo menos 4 casas. 5 dessas unidades foram afetadas de forma irreparável, mas esforços estão em andamento para restaurar serviços básicos nas áreas não danificadas. O governo regional de Valência está sob pressão após críticas à sua gestão das cheias de 29 de outubro, que deixaram mais de 220 mortos. Após as inundações devastadoras que atingiram o leste da Espanha em 29 de outubro, o governo regional valenciano, liderado pelo Partido Popular, está a enfrentar críticas intensas por falha nos alertas e atrasos na assistência. As queixas giram em torno de um aviso meteorológico emitido pela manhã. Comunicado à população foi dado apenas às 20 horas e 10 minutos, quando já havia áreas inundadas. No último domingo, a indignação foi visível em Paiporta, onde os reis de Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez e o presidente valenciano Carlos Mazón, foram recebidos com gritos e lama por moradores revoltados. Nesta sexta-feira, organizações sociais e sindicatos convocaram uma manifestação em Valência pedindo a demissão de Mazón. As críticas incluem a demora na mobilização de forças de segurança, cujo a atuação depende de pedido das autoridades regionais. O primeiro-ministro defendeu a gestão descentralizada e a cogovernança, enquanto o presidente e outros líderes pedem foco na gestão da crise antes de investigar as responsabilidades.